Olá para vocês, eu sou Érica Lima. Aqui no Convergente a gente está no especial da Semana do Dia das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher. A gente está recebendo aqui a professora, mestre, socióloga Ruth Luna. Ela que vai falar sobre governança, empoderamento, política. Muito obrigada por estar aqui no Convergente. Obrigada a você, Érica, obrigada pelo convite, né? E obrigada por todos aqueles que estão participando com a gente nesse momento de reflexões sobre temas sobre governança, poder e mulher. Olha só, a gente mal começou aqui, já tem bastante gente. A Geise está acompanhando aqui com a gente. Te agradece os nossos seguidores. Vou mostrar para você aqui as pessoas que estão entrando. Já temos 22 pessoas acompanhando. A gente estava com alguns problemas técnicos, mas já resolvemos porque hoje o dia, né, é um dia bem movimentado no cenário político. A gente está na eleição de 2022, passando por um período pandêmico e falando sobre temas extremamente importantes com você aqui, Ruth. E para a gente começar agora a trabalhar alguns conceitos, e são conceitos importantes para deixar para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, o que é empoderamento? Empoderamento está relacionado com uma postura de poder, né? E quando se fala do empoderamento feminino, né, que hoje já é uma frase que já está muito aí, está relacionada com a liberdade da mulher, está relacionada também com a questão de poder, né? A mulher não se sentir inferiorizada e passar a assumir postura de relações, né, de tomadas de decisões e autoridade dentro dos mais diversos espaços, tanto públicos quanto privados. É interessante porque quando a gente começa a falar sobre empoderamento, as pessoas elas acham que sabem o que é empoderamento. E aí, inclusive, criticam. Ah, porque agora tudo é empoderamento, empoderamento. E quem é mulher, né, que está trabalhando, que está batalhando, que não tem tanta oportunidade, sabe que alcançar esse poder, essa relação de... Não é que a gente seja mais ou seja menos, né? Mas que a gente tem as mesmas oportunidades que os homens têm e de uma forma histórica isso. Eu não sei se está conseguindo entender essa minha ideia, porque sempre tem aquela situação de como se fosse mimimi. É mimimi essa questão de empoderamento. Fala um pouco sobre isso. Como é que é essa relação da mulher e o empoderamento? Tá. Primeiro, nós temos raízes, né? Não temos apenas raízes. Nós vivemos em uma sociedade patriarcal, né? Gilberto Freire já fala isso. E dentro dessa sociedade patriarcal permeia as relações machistas, né? Onde o homem é o detentor do poder, o homem é o detentor dessa autoridade, o homem está no espaço público e a mulher no espaço privado, ou seja, no espaço doméstico, na casa, sendo mãe, dona de casa e, né, voltada apenas nesse espaço doméstico. E daí a gente vê que houve com os movimentos feministas, a questão da liberdade, a questão do corpo em si, a mulher passa a buscar, a ocupar, né, espaços que eram extremamente de homens, né? Eram, dentro dessas relações machistas, mulheres não podiam ocupar. E daí a gente adentra na questão política, onde a mulher não podia votar, né? E daí a mulher luta por o voto e ela consegue, claro que teve uma grande influência de movimentos internacionais, e a mulher chega, né, a votar e hoje está aí ocupando espaços, né, tanto nas esferas políticas quanto nas econômicas, em diversas instituições. Quando a gente fala sobre a questão do direito ao voto, né, do direito realmente a estudar, que a gente vê que na história a mulher, ela muito tardiamente vai ter o acesso ao estudo, à oportunidade, o direito à educação. Quem é jovem, quem está numa outra geração, não consegue entender a dimensão disso.
Eu lembro que, conversando, né, com outras mulheres que são de outro tempo, né, elas falam para mim que a gente não tem a mesma facilidade que nós temos hoje. E hoje a gente tem rede social. E aí eu sinto, às vezes, que as mulheres, a gente tem uma falsa impressão de empoderamento. Que a gente tem uma falsa impressão que talvez realmente a gente já esteja no mesmo patamar de direito. Mas quando a gente fala sobre o cuidado dos filhos, divórcio, né, lideranças de carreira, que você lidera a mesma função, mas não recebe igual, que a questão de você ter um filho e ficar batalhando, a dificuldade do acesso à justiça para poder a criança receber o direito à alimentação. São tantos pontos que a gente vê que a gente não está realmente ainda dentro de uma dimensão que a gente gostaria de estar. Sim, na verdade, essas relações, né, ela é polissêmica, né? A violência em si, com relação ao machismo, ela é polissêmica, ela está nas mais diversas relações, né, sociais. E daí a gente percebe, quando você fala desse falso empoderamento, é porque são relações invisíveis, né? A mulher, eu estou empoderada, mas, ao mesmo tempo, ainda obedece aquelas relações machistas na sociedade. Daí eu sempre comento, né, que vários movimentos lutaram por essa liberdade da mulher, vamos trabalhar fora, vamos ocupar nossos espaços na sociedade. E, sim, ocorreu isso, né? A mulher ocupa hoje espaços na sociedade. Tem uma estatística de uma revista americana, IBR. Ela fala que em 2019 houve um aumento com 93% das mulheres aqui no Brasil ocupando cargos de chefias, né, nas mais diversas áreas, não só na política, também na economia, em várias instituições. Em 2018, essa estatística, essa porcentagem era de 61%. Né? Mas daí a gente vê, oba, legal, a mulher está empoderada, está ocupando esses espaços. Mas aí vem o questionamento. E o salário? A gente vê também que o salário da mulher ela vai ser inferior ao do homem, por mais que ocupe o mesmo espaço. Né? E isso aí já está sendo comprovado através de pesquisas, de estatísticas. E essa mulher que sai para trabalhar, quando ela volta, ela vai exercer aquela ocupação doméstica. Né? Ou seja, ao invés de fazer a distribuição, né, da questão dos direitos iguais, ainda não ocorre. Porque o homem, eu não estou falando isso como uma regra geral, por favor, mas, na maioria das vezes, né, o homem chega e vai ocupar seu espaço lá da televisão, do sofá, e a mulher chega em casa, vai cuidar dos filhos, vai fazer os afazeres domésticos. Né? Então, a gente vê que a relação machista existe. E o empoderamento, em algum momento, ele ainda se torna uma questão não válida, porque essas relações machistas, elas existem, elas são invisíveis, né? Porque essas relações elas são polissêmicas, elas atuam nas mais diversas formas, na questão da beleza, né, que a gente vai relacionar a questão da estética, na questão do trabalho, na questão da acadêmica, né, da educação, da política. Então, ela ainda existe. A gente avalia que ainda é um avanço, né? É um avanço, sim, com certeza. A mulher ter buscado, ter ocupado seus espaços, ter se empoderado. Mas ainda permeiam nas relações sociais o machismo, a gente sabe e percebe que permeiam. Está camuflado, mas ainda existem. Aproveitando para mandar um abraço para todo mundo que está seguindo aqui o Convergente, acompanhando essa entrevista, deixa aqui a sua opinião, o seu comentário, alguma pergunta para a socióloga Ruth Luna, ela que vai estar com a gente. A gente estava conversando aqui, ela já é a nossa colunista,
Ela já vai ser a nossa comentarista durante esse período eleitoral de 2022, nesse pleito que vai dar o que falar. E hoje a gente tem muitas matérias falando de bastidores da política, então acessa o Convergente e fica por dentro. E para a gente começar agora a entrar de uma forma muito mais profunda, a gente vai falar sobre um termo governança. O que é a governança? A governança é você ocupar um espaço, um espaço de poder, né? E daí a gente analisa o poder dentro daquela esfera do Michel Foucault, que é uma relação de poder, mas só existe essa relação de poder se existe em quem eu exercer. Né? Mas depende muito dela relação de poder, porque ela pode ser arbitrária ou não. Então, a governança seria o indivíduo assumir um cargo ou uma ocupação de liderança no poder público. Né? Por que essa dificuldade, Ruth, de acreditar numa mulher para um cargo de governança e de poder? Aqui o estado do Amazonas foi o estado, na eleição passada, que menos elegeu mulheres. Por que essa dificuldade? A mulher ela é vista como? Por que a mulher ela precisa, muitas vezes, conversando com várias políticas, e ela diz assim, olha, Érica, eu preciso ter um discurso mais masculino, para poder passar confiança. É como se eu não pudesse demonstrar que eu sou mulher, que eu sou feminina. Fala um pouco sobre essa questão, que eu acredito que a sociologia ela traz uma resposta melhor para a gente. Sim, ela está muito intrínseca, né? Então, a explicação disso ela é histórica e, claro, cultural. Né? Nós somos formadas assim, para acreditar que homens ocupam espaços públicos e mulheres vai ocupar o espaço doméstico, que é o espaço privado. Então, está dentro, né? A explicação é essa, é histórica, né? Porque nós vivemos essa sociedade patriarcal com relações machista, que o homem sempre ocupou esse espaço público, né? Mulher não votava, mulher pobre e negro não votava, né? E de repente a mulher, dentro, né, houve toda uma questão histórica, um movimento, a luta por direitos. Então foi se criando no consciente, né, coletivo, essa ideia de que mulher não vota em mulher, mulher não acredita em mulher, né? Porque são espaços de homens, espaços que ocupados por homens, que historicamente e culturalmente, né, ele está presente nas nossas relações sociais diárias. Então, eu acredito que é uma questão de consciência coletiva, né? Acreditar que sim, que nós podemos exercer esses cargos, né? Que nós temos formações, nós buscamos formações e que nós podemos sim exercer essas relações de poder e ocupar onde estão a prevalência de homens, né? E daí a gente vê esse grande reflexo, né? Na questão das cotas, onde, além de elas serem mínimas, né? As que aparecem ainda, muitas das vezes, para alguns partidos, não, só vamos colocar para preencher esse espaço, porque o partido tem que ter a candidata mulher. Mas daí, se a gente for ver o investimento, a oportunidade. O investimento não tem. Tanto que nos programas políticos são, poucos segundos para as mulheres, né? Para falarem, para dizerem suas propostas. E para homens, isso já é mais. Porque estão lá num cargo já de liderança, então parece que se fecha. E para as mulheres que estão lá apenas para cumprir, né, uma legislação, mas que, na realidade, isso não acontece. Eu acredito... Terminando. Pode falar. Então, acredito que nós temos que termos consciência de que nós podemos, né, e, mais uma vez, mostrarmos para nós, enquanto mulheres, e acreditarmos, né, que nós, mulheres, a gente pode, sim, exercer cargos políticos, cargos majoritários da política. Eu acho interessante essa sua fala e eu queria
que a gente pudesse aprofundar isso, sobre a questão da cota, né? Cota para mulheres. E aí, um outro ponto em relação a isso é essa alusão que tem de que já tem legislação. E essa legislação ela não se efetiva. E assim, de outra contrapartida, é a questão de um movimento natural que não ocorre, de mulher conversar com mulher e dizer, mana, por que tu não vem te candidatar? Eu dou super apoio, coisa que acontece de uma forma muito natural em relação aos homens nas rodas de conversa, nos lugares, nas famílias, né, naquele almoço de domingo. E a gente não vê esse tipo de conversa com as mulheres. A gente não vê um apoio entre as mulheres para isso. E ontem, a gente conversando com a professora também, a assistente social Michele Vale, ela estava falando exatamente sobre isso, que as mulheres elas vivem contextos, né, de necessidade cotidiana e que elas podem contribuir muito mesmo para a proposta, para a execução de legislações que vão olhar para o interesse da população e da família. Sim, e daí como desconstruir esse paradigma, né? Como É desconstruir? isso aí. Eu penso que é através da educação. A educação de base, a educação do fundamental, do ensino médio. Nós não temos ciência política, eu estou falando da ciência, não de partidarismo político, mas da política enquanto ciência. Nós não temos esse ensino no fundamental nem no médio, enquanto se a gente for ver em outros países europeus ou até mesmo norte-americanos, tem essa formação política e nós não temos. Então, está atendendo o interesse de alguém, né? Então, se nós não temos, como vamos avançar? Primeiramente, que já tem uma espécie de fechamento um projeto, né? Que se dizem assim, política não se discute. Gente, que absurdo é esse? Claro, política se discute sim. O que se tem que fazer é respeitar a opinião do outro. No fundamental e no médio, termos a disciplina, a ciência política, para que as pessoas tomem consciência do que é ser político, tomem consciência do que é democracia, tomem consciência do que é poder, né? E que sim, não só homem, mas as mulheres também podem exercer esse poder, né, na política e em todos os outros espaços públicos que existem. E eu acredito que em casa essa discussão ela deve ser reforçada nas escolas, nos meios de comunicação, mas infelizmente a gente percebe que há um fechamento, né, há uma negação, na verdade. Né? Há uma negação do eu ser político, do eu entender política. Primeiro que as pessoas entendem política apenas pelo partidarismo, e não é aí. A política é algo muito mais amplo e que, quando você tem o conhecimento, você abre horizontes para perceber os diversos espaços, né, da política. Então, eu penso que por aí começa essa desconstrução e que essas relações machistas, de que enfraquecem mulheres, elas estão presentes nos nossos cotidianos, mas ela é invisível. É por isso que a credibilidade hoje do Convergente, ela não foi adquirida à toa. Porque a gente tem esse compromisso de levar informação fidedigna. A gente vê que agora é uma avalanche de informação, de fake news, que vão influenciar a fala das pessoas. E as pessoas dizem, eu acho. Esse achismo é muito sério. Não tem base porque a gente vê gente, né, sendo especialista em guerra, especialista em política, especialista em tanta coisa, e estão reproduzindo. Então, é importante que a gente tenha também... eu acredito que a sensibilidade de entender que a gente tem que falar alguma coisa e trazer uma coisa que realmente tenha alguma coisa a contribuir. Não de qualquer forma. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, Ruth. A gente já está com 101 pessoas aqui acompanhando. A gente tem as apresentadoras do Saia Curta, do Portal Manaus, Rafaela, a Isabela. A Isabela ela perguntou assim, que movimentos poderiam favorecer as candidaturas das mulheres?
A Rafaela, ela pergunta como encorajar mulheres, né, a se candidatarem. Aí a gente tem a Cíntia também que diz: muitas mulheres ainda têm dificuldade de ocupar cargos de poder, serem eleitas, terem voz ativa em relação a decisões tomadas, né? A decisões tomadas. E aí a gente tem o Marcos, que perguntou assim: vocês sonham que algum dia o pleito eleitoral seja majoritariamente de mulheres ao invés de homens? E olha, a gente tem aqui o Rodrigo Gadelha, um beijo, acompanhando aqui a nossa entrevista. O vereador Sassá está acompanhando também. Obrigada, vereador, por estar aqui acompanhando as nossas discussões em um tema tão importante como esse na Semana do Dia Internacional da Mulher. Vamos lá pela primeira, né? Que foi vamos começar pelo do Marcos, né? Que fala sobre o sonho de ter um pleito majoritário por mulheres. Ô, Marcos, quem não sonha e nunca sonhou, né? Mas vamos lá. Acredito que isso a gente já meio que falou um pouco, né? A questão dessa desconstrução desse paradigma machista, né? E que, por que não mulheres assumirem esses cargos, né? A questão da sensibilidade, né, para você agir enquanto dentro de políticas públicas que são voltadas para toda a sociedade, dentro do que é o papel do Estado. E eu acredito que mulheres, elas devem ser preparadas assim. Por que não sonhar e por que não correr atrás e por que não se especializar para tentar assumir, né, conscientizar nossos filhos e filhas, né, porque eu tinha uma professora que ela dizia assim que nós, mães, é que somos as guardiãs do machismo, porque nós educamos nossos filhos dentro de um contexto doméstico, né? Então, parte daí. Então, tem que partir de nós para passarmos para os nossos filhos, para desconstruirmos essa estrutura estruturante, daí entra já o Pierre Bourdieu, né? Para que nós possamos exercer esses cargos e, por que não, assumir esses cargos majoritários, né? Que já tivemos exemplos. Interessante essa pergunta da Isabela, quando ela fala sobre quais movimentos, né, teríamos para poder consolidar essa proposta. E aí eu acho que a gente já entraria numa conversa sobre o papel dos partidos políticos que começam essa captação de mulheres. Será que eles não tinham que fazer também, antes mesmo de uma eleição, um trabalho educativo? Sim, sim, com certeza, né? O papel dos partidos políticos aí deveriam ser esse, né? De conscientizar, já de trabalhar isso nas candidatas, né? Nas suas candidatas, e mostrar o que é política, e trazer, e educar. E eu ainda continuo batendo na tecla, na educação básica, familiar, né? Trazer isso e formar, que eu acredito que esse movimento ele parte de uma consciência coletiva, né? Você tem que ter essa consciência coletiva e ir passando para desconstruir, senão a gente nunca se desconstrói, porque já se estrutura essa formação, essa ideia de que os cargos majoritários, de que política, de economia é coisa de homem. É interessante, eu não sei se você concorda, né? A nossa seguidora está falando que, lembrando que as mulheres são reconhecidamente menos propensas aos crimes e corrupção. Você concorda com isso? A gente tem essa menos propensão à corrupção? O ser humano em si, né? Se a gente for fazer uma análise aí... Será que a gente está romantizando, né? O romantismo, mas enfim, não vejo que homem é mais corrupto, mulher é mais corrupta, somos seres humanos, né? E que, dependendo do espaço, do poder que lhe é atribuído, de sua formação ética e moral, você pode ou não, entendeu? Que vamos, né, dar uma palmatória, que tem muitos homens que realmente eles têm uma ética, né, tanto dentro quanto fora da política. E a gente fala aqui de uma igualdade de gênero, não tentando falar que o masculino é melhor do que o feminino. Não, é essa igualdade. Nós, mulheres, estamos querendo direitos, né? Igualdade de direitos de quais nós não temos, né? Historicamente não temos. Nos foi tirado e agora a gente está lutando para, pelo menos, chegar
equiparar esses direitos, fazer cumprir o que já existe. Olha, aqui a gente tem a psicóloga Caterine Benevides. Um beijo para você, ela que está também no programa, apresentadora do Vem Com a Gente. Olha, as apresentadoras do Portal Manaus estão em peso na nossa live aqui do Convergente. Ela disse assim, concordo totalmente. Temos que derrubar esses pilares de sustentação do machismo dentro de casa. Isso é muito forte que ela está falando aqui. E o conselho aqui, ó, conselheira tutelar Ana Célia, a assistente social, está dizendo parabéns pelo tema. E é importante a gente ter conselheiros tutelares nesse momento, acompanhando a nossa discussão, porque esses problemas que a gente está falando, eles desaguam onde? Na família. Com certeza. Quando há uma desestrutura, né, e uma falta de equilíbrio entre governo, estado, município e as pessoas que estão nessa gestão, isso aí traz um impacto muito grande na família. Você concorda, Ruth? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu estou afirmando uma coisa, mas você que é especialista. Não, sim, a família é o berço, né? Essa estrutura da qual nós já nascemos, recebemos toda essa educação informal. E é a partir dela que vem as outras instituições das quais nós recebemos essa formação, né, coercitiva, geral. E daí a gente adentra aí dentro, com relação à sociedade, ao Estado. A família ela dá essa educação, né? Depois vem a escola e outras instituições. E daí eu acredito, poxa vida, tá de parabéns. Eu gosto muito, né? Quando se fala, vou trabalhar, vou falar de política com minhas filhas, com meus filhos. Gente, isso é libertador, viu? É outro nível de consciência, conversar política, né? Claro, uns vão concordar, outros vão discordar, mas é esse o enriquecimento que cada ser humano dá um para o outro, né? Não é concordar sempre, é discordar e você saber ter a maturidade de respeitar a opinião do outro. Um beijo aqui para Keila, que está com a gente, a Geise Oliveira, né, que está acompanhando, sempre acompanhando o nosso trabalho. Um beijo, Geise, deixa aqui a sua opinião. E a gente acompanhando. Olha, ela botou Ruth um monte de coração. Olha só, a nossa colunista, comentarista do Convergente, que é um portal escrito por mulheres, que fala sobre política. Você é famosa, né, Ruth? Muito famosa, porque tem bastante gente aqui acompanhando e contribuindo nessa discussão. Para a gente começar aqui, entrar numa situação que eu acho que é interessante a gente colocar, que me trouxe essa imagem. Hoje a gente está falando sobre pleito eleitoral, sobre a eleição e as mulheres na eleição, né? Aí me trouxe aqui uma memória que eu fiz uma pergunta anterior e eu vou refazer também a você. Você acha que as mulheres, né, que se candidataram anteriormente na história a cargos políticos, você acha que elas eram muito mais preparadas do que as mulheres de hoje? Acredito que elas foram mais corajosas. Entendeu? E existe sim um preparo psicológico, um preparo de eu quero, de consciência, né? Aí, se vamos ver em questão de preparo intelectual, hoje com a mídia, né, com essa revolução da tecnologia, está muito mais simples você pegar um artigo, estudar, entender o que é conceitos, mas eu acho que precisa a gente se reconstruir para buscarmos para sermos corajosas, para buscarmos conhecimento. Claro que muitas das vezes não é só dizer, eu quero conhecimento, eu vou lá, baixo alguma coisa, como você falou, que tem na internet tem coisas boas, mas também tem coisas que nos desorientam, né? Mas eu acredito que coragem, buscar a inquietação, né, que nós sentimos. Eu acredito que esse debate aqui ele já deixa muitas pessoas inquietas e tentam buscar e correm atrás. Eu acredito que essa inquietação, essa coragem, é importante, muito importante para a gente. E a gente disseminar essa inquietação também em outras mulheres, né, para que elas buscam, para que elas vejam que elas não são inferiores, nós não somos inferiores aos homens, né? Nós queremos essa igualdade de direitos. É interessante porque a gente está em um momento, em um contexto digital. Tudo é online, tudo é por instantes de segundo, né? A informação ela é muito rápida. E parar para pensar
sobre aquele determinado tema, aquela fala. Quando a gente vai parar, já vem outra coisa. E a gente vê hoje que, por exemplo, a sociedade ela está recebendo uma grande influência de influenciadores digitais. E quando a gente fala sobre... Não é que eu esteja colocando que é contra ou a favor, porque a gente tem que discutir isso, que é uma realidade. A gente vê um número hoje de influenciadores digitais que utilizam essas plataformas para poder divulgar, começar uma pré-campanha e se estabelecer dentro de um pleito. Como que você vê isso? O que é real? O que é ideal? O que é de verdade? Né? O que é encenação? Como que a gente pensa isso? Pois é, daí teria que ter um nível crítico, né? Para, primeiro, eu absorver o que eu vejo que é certo e o que é errado, né? Esse real aí, nem sempre ele é existente. A gente já percebe isso. Mas essas verdades, muitas das vezes, elas são verdades para quem está falando. Influenciar digitalmente alguém, influenciar uma consciência de alguém, é algo muito de responsabilidade, que deve ter muita responsabilidade. Então, veja bem para quem ou em quem você vai receber essa influência. Eu ser influenciado, alguém exercer um poder de opinião sobre mim, sobre minha pessoa. Então, isso é muita responsabilidade, né? Então, e claro que a gente vê que como existem pessoas muito bem preparadas, existem pessoas totalmente despreparadas, né? Então, daí eu continuar ou levar aquilo que eu vejo que são verdades à frente, ou tentar buscar discutir algo que muitas das vezes eu nem sei o que está falando, eu estou apenas reproduzindo o que eu escutei, é algo muito sério, né? E por isso que tem que ter fontes verídicas, com embasamentos científicos, sim, né? Tem que existir. Uma coisa que me chamou a atenção, e ontem foi falado muito sobre a questão do paredão, né, entre o Arthur e a Jade Picon. Não sei se você acompanha o Big Brother, mas assim, o presidente Bolsonaro, ele tweetou, né, dizendo que ele não assiste o programa, porém, no Twitter, muitas pessoas já começam a falar, e alguns partidos, inclusive, também nos bastidores, em uma possibilidade de captação da Jade Picon para vir como candidata ao pleito, né, de alguma vaga. E aí a gente fica pensando, e uma das coisas que foram faladas é a questão da liderança, da força dela, né, da repercussão que ela teve em passar para o telespectador, né, um posicionamento de que ela é corajosa e uma série de outras atribuições. Mas não é a questão da Jade, é a questão realmente do que a política ela precisa, né? O que a política no Brasil hoje ela tem que ter? O que você acha desse tipo de discussão que são colocadas realmente no Twitter, que tem uma grande movimentação, inclusive você que não acessou o nosso Twitter, vai lá no Convergente e começa a seguir a gente. Eu não assisto Big Brother, mas, assim, nada contra o programa, entendeu? É livre, enfim. Mas, pelo contexto do que você está falando... claro que políticos vão atrás de Big Brother, de outros programas, porque é uma captação de voto ali, né? E cada vez mais a política, né, ela está deixando de ter aquela seriedade, aquele embasamento de direito, de dizer o que é o voto, de eu ter essa responsabilidade enquanto cidadão, eu ter a responsabilidade enquanto político para captar votos em onde a maioria da população está, né? Infelizmente, ou felizmente, o Big Brother é uma forma, né, de que muitas pessoas assistem. Muitas pessoas. Então, eu vou me posicionar, porque fulano foi a favor de quem saiu do paredão, ou de quem está ainda na casa. E isso vai captar, sim, voto para aquele político que dá a sua opinião, né? Que muitas das vezes nem eles assistem, são seus assessores, mas colocam lá a opinião para captar esses votos. Mas aí eu acredito que a gente tem que buscar cada vez mais embasamento científico, né?
não está com migalhas de informações que muitas das vezes nos são repassadas através de algumas mídias sociais e que essas informações, ela, ao invés de te orientar, ela te desorienta. É interessante que eu vou citar aqui o Rodrigo Gadelha, que estava assistindo a gente, eu acredito que ainda está. Um abraço para você, Rodrigo. E ele falou para mim, numa entrevista aqui, que a mídia digital ela tem muito essa relação de saber se posicionar. Né? Saber se posicionar. Ganha uma eleição, tem captação de voto, quem sabe se posicionar. E a gente não vê muito diferente aqui, por exemplo, no Amazonas, o uso das redes sociais. Né? E hoje o eleitor saber se aquela pessoa ela é de verdade é muito mais difícil, né? Com certeza. E isso são estratégias, né? Estratégias políticas para obter o jogo de poder. Conquistar o poder e me manter no poder. Eu estar mais próximo do eleitor, estar mais próximo do cidadão. O Big Brother é isso. Eu fazer campanha dentro de um ônibus é isso. Eu pegar uma criancinha no colo é isso. Eu estar beijando um idoso, eu estar lá no mercadão comendo um jaraqui com farinha, é isso. Olha, esse político, ele é um dos meus, é aproximação. E isso nada é mais, nada menos do que uma forma de captar, de eu me sentir, do eleitor se sentir próximo desse candidato político, né? Eu mando um beijo aqui para quem está assistindo, a Daniela Monteiro. Um beijo, Dani. Você que quer cuidar da sua beleza, vai com a clínica da Daniela Monteiro. E eu quero dizer para você o seguinte, Ruth, que a gente está tendo muita gente falando, muita. Então, assim, a Caterine, ela disse, concordo plenamente, temos que derrubar esses pilares, né? E a gente vem aqui, parabéns pelo tema. A gente tem que dar... Falando com as pessoas que estão comentando com a gente aqui. Parabéns, Érica, pela sua fala. Isso mesmo. A fragilidade na família afeta o desenvolvimento da criança e do adolescente. Tem que ser debatido, sim, sobre política no seio familiar. Bem aqui, a Geise, ela fala... Gente, quando eu ouço vocês, eu lembro muito do tempo de sala de aula. Que privilégio eu tive de tê-las como minhas mestres. Um beijo para a Geise. Com certeza, né? Que esteve com a gente que foi professora também. E aí a gente vai voltando para o empoderamento. Quando a gente fala sobre tudo isso. E a gente fala sobre... Será que a gente está acertando nessa nossa luta? Uma coisa que eu venho pensando durante esse tempo de reflexão, Ruth, por exemplo. Há tempo atrás, os homens, eles... Grande parte dos homens, eles mantinham as famílias financeiramente. O homem, ele era um provedor. Com a luta da mulher para o protagonismo, para essa certa igualdade, eu acho que ela se ferrou. Porque ela começou a ter tripla jornada, quadrupla jornada. Então, hoje eu vejo que não só por conta da culpa do homem ou da mulher, mas é claro que isso tem uma influência da mudança econômica do capitalismo. O contexto econômico não é como era dos tempos atrás. A mulher ela teve que ser inserida no mercado de trabalho. Ela também se inseriu com uma mão de obra barata, né? Barata, na linha de produção de fábricas. Mas com as legislações, com os direitos que a gente foi garantindo, hoje a gente tem certos direitos e mais malefícios. Ou não. E eu, como socióloga, como é que você entende isso hoje na sociedade atual, contemporânea, e como você vê isso futuramente? Sim, né? A gente percebe que era para ser uma igualdade de direitos, né? Mulher sai para trabalhar e dividir economicamente, dividir salário, né? As despesas domésticas com os esposos, né? E dividir também as responsabilidades, os afazeres domésticos. Mas foi isso que aconteceu? Não. Né? Como a gente já mencionou há pouco, que não, na maioria das famílias não é isso. A mulher chega, ela tem dupla, tripla jornada. E isso ocasiona um estresse na mulher. E, com certeza, né, que já foi comprovado dentro de algumas revistas científicas, que dentro desse estresse vai desencadear algumas doenças,
né? Em algumas mulheres, não vou dizer também quem, todas, porque a mulher, nós somos muito cobradas. A gente tem que ser inteligente, tem que ser formada, tem que ser dona de casa, tem que ser mãe, tem que ser esposa e ainda tem que andar cheirosa e bonita. Ainda nem tem que ser louca. Não pode ser louca, que não pode reclamar, né? Não pode reclamar, tem que estar todo o tempo sorrindo, né? E são papéis que a gente acaba desenvolvendo, né? Apesar de o Zygmunt Bauman falar que nós estamos vivendo em uma modernidade líquida, mas onde essas relações são líquidas, mas ainda assim essa solidez do papel da mulher no espaço doméstico, ela continua, né? As nossas relações, os nossos relacionamentos, a gente pode ver até que existe uma liquidez, sim, mas o sólido de cobrar da mulher tudo que era para ser, continua. E aí a gente vai ver nas sociedades coloniais, as mulheres eram o quê? Manter a beleza, tinha uma ama de leite que cuidava dos filhos, né? E o espaço doméstico também tinha alguém para fazer algo, né? Algumas, né? As de elite, as que não estavam nos estratos mais baixos, não, trabalhava mesmo para ajudar o esposo, para cuidar de filho. Mas hoje a gente não vê isso, a mulher busca mais e mais, e isso a gente não se percebe, por isso que eu digo, essa exigência, essa cobrança. Verdade. E até onde nós vamos parar, não se sabe, mas que já está ocasionando um adoecimento nas mulheres, em nós mulheres, né, que eu me insiro nesse contexto, com certeza está. É interessante que eu até brinquei aqui, loucas, né? Porque quem nunca teve uma discussão, não ouviu que a vizinha, que a irmã, que a prima, né, que outra colega já citou, eu conversando, eu discutindo com fulano, com ciclano, ele me chama de louca. Porque a mulher, ela não tem essa voz, esse espaço de voz, né? Ela não tem espaço de voz nem na família, muitas vezes. E uma coisa que a gente falando sobre poder, empoderamento, política, governança, como fazer com que essas palavras-chave, essas palavras que têm conceito, elas se realizem na vida das mulheres, principalmente falando em um número tão grande de mulheres que vivem na extrema pobreza. E aí a gente vê que dentro das pessoas, né, que estão economicamente menos desfavorecidas, a gente vê que o que prevalece é a sobrevivência, né? É a alimentação, é uma moradia, uma habitação, enfim. É por isso que eu continuo batendo na tecla a questão da educação, dos ensinos fundamental e ensino médio, né? Porque essa pessoa que está menos desfavorecida, seus filhos estão economicamente, seus filhos estão nas escolas, né? Então, talvez daí a gente comece a buscar abstrair ou implantar uma consciência de que mulher pode, de que a política ela vai também ser um espaço de libertação, né? E daí a gente já pode até dizer a questão de você sair desse espaço de não benefício, né? de desestrutura econômica para outro espaço através de educação. Mas aí a gente percebe que isso está muito arraigado, porque quando se fala nesse contexto, nós estamos falando de desigualdade social, né? Se estamos falando de desigualdade social, nós estamos falando de um desequilíbrio econômico. Desequilíbrio econômico eu falo no contexto de que uns têm menos e outros não têm nada, né? Ou aqueles que têm muitos, né? Então, daí a gente chega a esse contexto de uma questão bem mais complexa, né? A educação, a formação, aí que tem pessoas que não quero saber disso. Eu quero sobreviver, eu quero ter meu alimento,
né? Atualmente a gente teve um grande índice, muitas pessoas na questão da pandemia que ficaram desempregadas, foram para o terceiro setor, e que, não, entre sobreviver e continuar minha faculdade ou continuar na minha escola, eu vou trabalhar. E eu não tenho nem condição de pagar de uma forma ou de outra, né? Eu quero sobreviver. Né? Então, não é fácil, né? Um ponto muito complexo. Trabalhar, né, dentro desse aspecto da questão econômica, e que a gente vê que está se alastrando, sim, essa desigualdade social no contexto brasileiro, né, e a distribuição da riqueza, né, que continua sendo um gargalo para essa desumanização, que é a miséria que a gente vive, infelizmente. E essa miséria não é só em contexto econômico, é em contexto político, é em contexto social, ela é polissêmica. Muito, muito forte o que você falou, assim, eu fui acompanhando a sua fala e eu fui pensando em tantas coisas que a gente está falando sobre conceito de empoderamento, e a gente está vivendo em uma realidade que milhares de mulheres estão em busca apenas de sobreviver, levar alimento para o seu filho, garantir a vida, né? Isso é muito forte, né? Por isso que essa eleição, ela tem que ser muito discutida. Os veículos de comunicação têm que ter essa responsabilidade de levar uma informação séria. A gente já está chegando no final aqui da nossa conversa. Eu estou muito feliz com a sua presença, muito feliz com as pessoas que interagiram com a gente. Esse é um espaço que você que está nos assistindo é o protagonista. A nossa fala é para você. Então, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem do que você almeja, do que deveria ser para a eleição de 2022, e deixar uma mensagem para as mulheres que estão assistindo sobre o Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, mas que a gente está com esse especial, e com um conjunto de conhecimento que você tem, de experiência como mulher. Eu gostaria que, antes de você deixar essa mensagem, a gente fosse... É claro que o tempo já está curto, mas quando a gente fala sobre mulher no poder, na governança, exercendo cargo político, o que você acha que ela faria de melhor? Dizendo assim, essa mulher ela conseguiria fazer isso, porque ela sabe como é. Tem isso ou não? Eu acredito que humanizar, né? Humanizar, trabalhar os programas sociais, a questão política, a questão econômica, essa sensibilidade, né, que nós, mulheres, temos. Não estou dizendo que o homem não tem, mas parece que nós, mulheres, está muito mais arraigada, né, de ver o outro e de ter essa ética e de educar e de cuidar o outro, o ser humano, ver enquanto direitos, né, dentro de um âmbito de direito, aquelas pessoas que têm direitos e que trabalhar dentro dessa ética mesmo. E daí, quando você diz, deixa tua mensagem enquanto mulher, é complicado, né? Porque a gente desempenha todos os dias diversos papéis, né? E a minha mensagem mesmo é dizer, não desistir, é sempre buscar conhecimentos. E olha que tem momentos em que nós nos deparamos com situações que nos inferiorizam e que nos deixam para baixo, e que vocês pensam, não vou conseguir, mas você pensa, mas você consegue. A gente se fortalece com nossos filhos, se fortalece enquanto nossa história de vida, porque todos nós temos a nossa história de vida, e é só a gente olhar o que era para o que eu sou hoje, e que nada foi conquistado de uma forma fácil, né? Então, eu vejo que essa questão da coragem, de ser ousada, de não ter medo de errar, é isso que nos fortalece, é isso que nos leva para frente, né? E sempre buscar a questão da educação, em todos os níveis, a educação. Grande mensagem, uma ótima mensagem. Me sinto muito feliz por estar com você aqui, por ter você como nossa parceira no Convergente. Eu tenho certeza que você que está assistindo vai ter muito, mas muita coisa boa vindo dessa nossa parceria. Eu quero agradecer muito os nossos seguidores que estão acompanhando aqui a nossa live. A gente está chegando ao final dela. E foi muito bom, muito gratificante. E a gente ainda vai ter muito mais, porque sexta-feira a gente vai ter aqui as manas.
Lembra da candidatura, né, das meninas que vieram com agora esse tipo de candidatura que vem várias, como é o nome? Eu esqueci aqui. Chapa coletiva, exatamente. A gente vai ter a Cris e as manas, o Marcos comentou aqui para ajudar a gente. E a gente vai ter elas aqui para falar sobre essa chapa coletiva, se elas vão vir para o pleito ou não de 2022, né? Quais são aí os cargos que elas vão pleitear. E vai ter muita coisa boa, né? E também vai ter muita coisa difícil, porque o cenário não tá fácil. Muito obrigada pela sua presença, Ruth Luna, socióloga, cientista política, aqui com a gente no Convergente.